Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse é o nosso tutorial 10. Então, clicando no tutorial 9, Ctrl e arrastando. F2 e alterando de 9 para 10. Nesse tutorial nós vamos incluir mais uma imagem. Então nós vamos trabalhar com duas texturas na nossa iluminação. Já vai caminhando para um PBR, né? Que é o Physical Based, alguma coisa assim, PBR, o pessoal chama. A iluminação mais realista. Para isso a gente tem vários tipos de textura que se sobrepõem, tá bom? Então nesse tutorial 10 vamos fazer algumas alterações. Vamos lá, vamos abri-lo. Se a gente der um Alt F8, Run, a gente ainda está com o nosso cubinho, que é a nossa fonte de iluminação, e ela está iluminando aqui esse cantinho da pirâmide. Só de curiosidade, Alt F11. Se nós viermos aqui no posicionamento da luz, ela está como 0,5, 0,5 e 0. Se a gente deixar aqui como 0, ela fica centralizada na horizontal. Então, Alt F11, Alt F8, só para ver que realmente existe um efeito da iluminação. Tá vendo? A parte onde ela é mais concentrada, ela ilumina mais. Vamos retornar aqui, Ctrl C. Bom, nesse modelo, a gente não vai trabalhar mais com a pirâmide. A gente vai trabalhar agora com um plano, vamos chamar de chão, floor. Então vamos alterar aqui tudo que for pirâmide, Ctrl C, Ctrl Find, Replace para floor. Então vira chão para nós. Tá bom? E a textura que a gente vai usar, que eu vou disponibilizar para vocês, Resources, ela vai se chamar Planks, que é um efeito de madeira, né, de planks, e um Planks Spec, que é um especular, que daria ou um brilho, ou dependendo de como a gente estiver trabalhando com a iluminação, um efeito. Então aqui, ao invés de nós chamarmos de Brick This, vamos chamar de Planks This. E vamos criar também uma variável para o Planks. Vamos chamar de Spec. Com isso a gente altera lá embaixo. Ao invés de Brick This, agora ele é um Plank This. E a gente passa para Shader o This 0. E aqui ele é Planks, se eu não me engano. Planks. Aqui continua como textura 0. Aqui é 0. Então aqui a gente duplica. Aqui ele é um Planks Spec. Aqui o nome é Planks Spec. A gente vai armazená-lo na textura 1. Acho que até pode deixar com 0 aqui, mas eu vou colocar com 1. Lá na shader ele é Text1 e ele é o índice 1 da textura. Tá bom? Feito isso, a gente fez a alteração na textura. O Vertex Shader agora é Default, é Tut 10. Tut 10. Eu vou estar disponibilizando esse arquivo para vocês. Os nomes são o mesmo. O que existe é uma alteração no fragmento do default. Se a gente olhar agora o fragmento, shaders, Tut 10, o fragmento, ele agora no nosso frag color, ele usa a textura 0 e a textura 1. Sendo que a textura 0 usa diffuse mais ambiente e
textura 1 usa a parte vermelha do canal dela vezes o especular, e tudo isso vezes light color. Não sei entrar em detalhes com relação a shader, mas eu tento entender o máximo possível para poder fazer uso dela. Então tá lá. Alteramos aqui, tá ok. Aqui, se a gente continuar deixando a posição do chão como 000, a gente vai ver que vai estar lá em cima, vai estar no alto, mas a gente altera depois. Aqui continua igual, aqui a gente vai alterar, porque nós não vamos trabalhar mais com a pirâmide, que a gente vai copiar essa informação. Cadê aqui? Esse aqui, ó, TUT 10, vou disponibilizar para vocês, que é referente a um plano, né, como se fosse um chão. Então ele continua tendo 11 de stride, é a mesma estrutura, só que agora ele tem 4 vértices. Então ele tem 44, ao invés de 175. Então aqui é 43. Ou 44. Deixa eu contar direito. Então se eu tenho 11, 1, 2, 3, 11 vezes 4 é 44. Então de 0 a 44 é 43. E aqui eu tenho 6 índices, que são 2 triângulos, então é 5. Agora aqui, quando a gente for desenhar a cena, ele não é mais um break this, ele vai ser um planks this. E a gente dá um bind no plank this. Porém, a gente precisa também fazer a mesma coisa com planks spec. E ele é textura 1. Relação demais, é isso mesmo. Vamos dar um debug, compile, um save, Alt F11, Alt F8. Então, como eu falei, a iluminação está aqui, só que o nosso plano está bem aqui em cima. Para a gente enxergar, a gente teria que teclar a barra de espaço para ele descer. Tá? Então vamos alterar isso. Aqui na inicialização do objeto floor, vamos colocar ele como menos 0.2 e vamos colocar como 1. Se a gente der Alt F11 e Alt F8, a gente já vai ver que ele está mais aqui embaixo. Okay? E a iluminação a gente está vendo que está pegando aqui assim. Vamos mexer também no tamanho da nossa fonte de luz, nosso cubo. Vamos diminuir ele um pouco. Vou dar um call, mete for multi gl scale. Com isso a gente passa o light model e vamos reduzir ele para 1/10 do tamanho. Como vocês podem ver, aqui está em brackets o y e o z, eles não são obrigatórios a gente passar. Ele vai replicar o 0,1 para x, y e z. Então, se a gente der um Alt F11, Alt F8, a gente vê que ele continua com o rádio de elemento né? Ele continua iluminando essa parte, só que agora ele está menorzinho. Então, necessariamente a gente nem precisa deixá-lo aqui. Vamos mudar esse preto que está aqui também. Vamos deixar com uma cor escura ainda, porém não tão preto. Aqui, como a gente não precisa mais dessas variáveis, a gente pode entrar com o GL Clear Color. GL Clear Color. E a gente passa uma cor, vou passar 0.07, 0.13 e 1.
Ainda vai ser uma cor bem escura, mas não é um preto. Tá bom? E é isso, pessoal. Com isso, a gente encerra mais um tutorial. Lembrando que ainda a iluminação, talvez a gente entre com Spotlight. E uma coisa que a gente vai estar fazendo nos próximos tutoriais, vamos criar uma classe Mesh e nós vamos começar a transferir esses recursos para dentro da classe Mesh. Porque depois a gente vai fazer leitura de arquivos externos. A maioria dos projetos a gente faz leitura de arquivos externos. E aí, ao invés de fazer leitura do formato OBJ, que é o básico, vocês que me acompanham e que viram os outros tutoriais anteriores, quando a gente estava trabalhando com Fixed Pipeline, a gente fez a leitura de arquivos externos exportados do Blender no formato OBJ. Eu também gosto de trabalhar com o arquivo Collada. A extensão dele é DAE. Ele permite a gente trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Para fazer a leitura, a gente vai ler com XML. É uma outra forma, é um outro aprendizado, mais uma coisinha nova para a gente. Eu não domino 100% do XML, mas eu me viro bem. E além disso, ele permite a gente trabalhar mais fácil com animações. Então eu pretendo até o final de todo o tutorial fazer uma pequena animação, mostrar que dentro do Excel, com OpenGL Shaders, a gente também consegue fazer a animação de um personagem. É bem legal, tá bom? Salvando o arquivo. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais rápido. Até a próxima.